Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Entre os temas tratados na Revista Espírita de setembro de 1864, inclui-se interessante análise na seção Estudos Morais. Relata Kardec. Notícia de 29 de julho de 1864, procedente de Brunswick, situada na América do Norte britânica, dá conta que uma camponesa dos arredores de Luther acaba de dar à luz a uma criança com todas as aparências de um macaco, pois o corpo é quase inteiramente coberto de pelos negros e em tufos, e nem o rosto está isento dessa estranha anomalia. Casada há 12 anos e, posto que admiravelmente conformada, essa infeliz senhora ainda não deu à luz um só filho que não fosse atingido de enfermidades mais ou menos horríveis. Sua filha mais velha, de 10 anos, completamente corcunda, e o rosto parece copiado, traço por traço, de polichinelo. Segundo filho é um garoto de 7 anos, tem as pernas aleijadas. A terceira, que vai completar 5 anos, é surda-muda e idiota. Enfim, a quarta, de 2 anos e meio, é completamente cega. Qual pode ser a causa desse estranho fenômeno? Eis um ponto que a ciência deve esclarecer. O pai é um homem perfeitamente constituído e tem todas as aparências da mais robusta saúde e não pode explicar a espécie de fatalidade que pesa sobre a sua raça. Comenta Kardec. Eis, diz o jornal, um ponto que a ciência deve esclarecer. Há muitos outros pontos ante as quais a ciência fica impotente. A razão disto é muito simples, é que ela se obstina em não procurar as causas senão na matéria, e não leva em conta senão as leis que conhece. A respeito de certos fenômenos, ela está na posição em que se encontraria se não tivesse saído da física de Aristóteles, se tivesse desconhecido a lei da gravitação ou da eletricidade. Onde se achou a religião enquanto desconheceu a lei do movimento dos astros? Onde estão ainda hoje os que desconhecem a lei geológica da formação do globo? Duas forças partilham o mundo, o espírito e a matéria. O espírito tem as suas leis, como a matéria tem as dela. Ora, essas duas forças reagem incessantemente uma sobre a outra, do que resulta que certos fenômenos materiais têm como causa a ação do espírito, que umas não podem ser perfeitamente compreendidas se as outras não forem levadas em conta. Fora das leis tangíveis, há uma outra que desempenha no mundo um papel capital. É a das relações entre os mundos visível e invisível. Quando a lei reconhecer a existência dessa lei, aí encontrará a solução de uma infinidade de problemas contra os quais se choca inutilmente. As aberrações físicas, como todas as informações congênitas, sem dúvida tem uma causa fisiológica, que é do campo da ciência material. Mas, supondo que esta venha desvendar o segredo desses desvios da natureza, restará sempre o problema da causa primeira e a conciliação do fato com a justiça divina. Se a ciência disser que isto não é da sua alçada, o mesmo não poderá dizer a religião. Quando a ciência demonstra a existência de um fato, cabe à religião o dever de aí procurar a prova da soberana sabedoria. Jamais sondou ela, do ponto de vista da divina equidade, o mistério dessas existências anormais, dessas fatalidades que parecem perseguir certas famílias sem causas atuais conhecidas? Não, porque ela sente sua impotência e apavora-se com essas questões terríveis por seus dogmas absolutos. Até hoje tinham aceito o fato sem ir mais longe, mas hoje pensam, refletem, querem saber, interrogam a ciência, que procura nas fibras e fica muda. Interrogam a religião, que responde, mistério impenetrável. Então o Espiritismo vem rasgar esse mistério e dele fazer sair a deslumbrante justiça de Deus.
ele prova que essas almas deserdadas desde o nascimento neste mundo já viviam e expiam em corpos disformes suas vidas passadas. Demonstra a observação e a razão, diz, porque não se poderia admitir que sejam castigadas ao sair das mãos do Criador, quando ainda nada fizeram. Bem, dirão, para o ser que assim nasce, mas e os pais? Essa mãe que dá à luz apenas seres desgraçados, que é privada da alegria de ter um só filho que lhe faça honra e que possa mostrar com orgulho. A isto responde o Espiritismo: justiça de Deus, expiação, provação para sua ternura materna, porque é uma, e bem grande, só ver em torno de si pequenos deformados, em vez de crianças graciosas. E acrescenta: não há uma única infração das leis de Deus que mais cedo ou mais tarde não tenha suas funestas consequências na terra ou no mundo dos espíritos, nesta vida ou na seguinte. Pela mesma razão, não há uma só vicissitude da vida que não seja consequência e punição de uma falta passada, e que assim será para cada um enquanto não se tiver arrependido, expiado e reparado o mal praticado. Volta à terra para expiar e reparar. Deve melhorar-se bastante aqui para não voltar mais condenado. Muitas vezes Deus se serve do que é punido para punir outros. É assim que os espíritos dessas crianças, como punição, devendo encarnar-se em corpos disformes, malgrado seu, são instrumentos de expiação para a mãe que os deu à luz. Essa justiça distribuída, proporcionada à duração do mal, vale bem a das penas eternas, irremissíveis, que fecham a todos e para sempre a via do arrependimento e da reparação. O fato foi lido na reunião da Sociedade Espírita de Paris de 29 de julho de 1864 como assunto de estudo filosófico, e um espírito deu a seguinte explicação: se pudesseis ver os dispositivos ocultos que movem nosso mundo, compreenderíeis como tudo se encadeia, desde as menores às coisas maiores. Compreenderíeis, sobretudo, a ligação íntima existente entre o mundo físico e o mundo moral, esta grande lei da natureza. Veríeis a multidão de inteligências que presidem a todos os fatos e os utilizam para que sirvam à realização dos desígnios do Criador. Suponde-vos um instante ante uma colmeia cujas abelhas fossem invisíveis. O trabalho que veríeis realizar-se diariamente vos causaria admiração e talvez exclamasseis: singular efeito do acaso. Então, realmente estáis em presença de um ateliê imenso, conduzido por inumeráveis legiões de operários, para vós invisíveis, dos quais uns são trabalhadores manuais, que obedecem e executam, ao passo que outros comandam e dirigem, cada um na esfera de atividade proporcional ao seu desenvolvimento e ao seu adiantamento, e assim, pouco a pouco, até a vontade suprema, que tudo impulsiona. Assim se explica a ação da divindade nos mínimos detalhes. Como os soberanos temporais, Deus tem os seus ministros e estes agentes subalternos, engrenagens secundárias do grande governo do universo. Se num país bem administrado a última cabana sente os efeitos da sabedoria e da solicitude do chefe de Estado, como não deve ser a infinita sabedoria do Altíssimo estender-se aos menores detalhes da criação? Não creais, pois, que essa mulher, de que acabais de falar, seja vítima do acaso ou de uma cega fatalidade. Não. O que lhe acontece tem sua razão de ser, ficai bem convencidos. Ela é castigada no seu orgulho, desprezou os fracos e os enfermos, foi dura para com os seres infelizes, dos quais desviava o olhar com desgosto em vez de os abarcar com um olhar de comiseração. Envaideceu-se da beleza física dos filhos à custa de mães menos favorecidas. Mostrava-os com orgulho, porque a seus olhos a beleza do corpo valia mais do que a da alma. Assim, neles desenvolveu vícios que lhes retardam o avanço em vez de desenvolver as qualidades do coração. Por isso, Deus permitiu que em sua existência atual só tivesse filhos disformes para que a ternura materna a ajudasse a vencer sua repugnância pelos infelizes. Nessa mesma punição brilham, ao mesmo tempo,
a justiça e a bondade de Deus, que castiga com uma mão e com a outra incessantemente dá ao culpado os meios de se redimir. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.